ao Senhor nesse instante. Ó Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, nós somos a igreja do Senhor, o povo remido, e como povo do Senhor, ovelhas do Teu aprisco, nós necessitamos ouvir a Tua voz, nós necessitamos que as Tuas palavras, Senhor, cheguem ao nosso coração, alimentem a nossa alma e produzam fruto, produzam transformação real. E nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra, o livro santo, que cremos ser o meio pelo qual o Senhor fala conosco. E nós clamamos, ó Deus, mais uma vez, que o Senhor venha a nós a Tua palavra, como o Senhor já tem feito tantas outras vezes, e nós podemos experimentar o Teu conforto, nós podemos experimentar a graça do Teu Santo Espírito através desse livro. Assim como o Senhor já tem atendido essa oração nossa tantas vezes, nós clamamos para que o Senhor faça mais uma vez, e que o Teu nome seja glorificado, através da exposição da Tua palavra, e a nossa alma seja cheia do Senhor. Nós clamamos por isso, Pai, essa noite, no nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 2, vamos abrir, irmãos, a Sagrada Escritura, 1 Pedro capítulo 2, e nós vamos ler o verso 9 e o verso 10, e procurar entender o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar essa noite, a partir desse texto sagrado. Primeira carta de Pedro, segundo capítulo, verso 9 e verso 10. Nós temos, pela misericórdia de Deus, exposto essa carta nos nossos cultos noturnos. Essa é a 8ª mensagem que nós estamos trazendo nesse texto. Nós já dissemos para os irmãos que a primeira carta de Pedro, ela foi escrita num contexto muito singular, um contexto de perseguição. Ela foi escrita na década de 60, em que os nossos cristãos estavam sendo profundamente assediados pelo Império Romano. A cidade de Roma havia sido incendiada pelo próprio imperador, e ele utilizou os nossos irmãos como bodes expiatórios, jogando a culpa nos cristãos. Isso desencadeou uma grande perseguição, uma perseguição terrível, cruel, covarde, em que crianças, jovens, adultos, todos eram levados a arenas para serem mortos por gladiadores, por animais, ou às vezes incendiados, feitos tochas humanas para iluminar a cidade de Roma e também os jardins do imperador. E Pedro, o apóstolo, estava profundamente preocupado com a fé daqueles irmãos. Vocês sabem que se manter fiel ao Senhor em épocas de perseguição é um grande desafio. A fé sempre fica muito exposta. O risco de dar as costas para o evangelho é muito grande. Então Pedro estava preocupado com a situação da fé dos nossos irmãos, e ele também queria dar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para esses queridos irmãos, e foi por essa razão que ele escreveu essa carta. Nós vimos no primeiro capítulo que ele descreveu a grande salvação, usando aquela estrutura trinitária, falando da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo em conceder salvação. E desde o versículo 13 do primeiro capítulo, ele vem falando das implicações, do significado prático de ser participante da salvação. Ele fala sobre a necessidade de ser santo, ele fala do amor entre os irmãos, depois ele começa a falar a respeito da igreja, isso já no capítulo 2 até o versículo 10, que é a porção que nós temos explorado nessas últimas semanas. Então hoje, irmãos, nós poderíamos dizer que os 2 versículos que leremos ajudam a compreender a nossa identidade. Poderíamos dizer que Pedro estava empenhado em fazer com que os seus leitores, aqueles irmãos tão perseguidos, compreendessem quem eles são diante de Deus, como é que Deus os vê. E Pedro entendia que a partir desse autoconhecimento, quando nós nos percebemos como Deus nos percebe, nós adquirimos identidade cristã e a nossa vida passa a ter significado. E é por isso que Pedro escreveu esses 2 versos que eu gostaria de ler com vocês nesse momento. Então 1 Pedro 2, verso 9 e verso 10, ele traça a identidade dos nossos irmãos, dizendo o seguinte: vós, porém, sois raça eleita,
sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Como eu disse, irmãos, Pedro está descrevendo a identidade de todo cristão. Tanto os seus primeiros leitores, aqueles perseguidos, como nós, leitores modernos, nós podemos enxergar a nossa identidade nesse texto. E ele usa algumas expressões, a maioria delas retiradas do Antigo Testamento, para descrever quem nós somos, como é que Deus nos vê. Então note que ele começa o versículo 9 dizendo o seguinte: vós, porém. Esse porém é para fazer um contraste com as pessoas que ele acabou de nomear no verso anterior. No verso anterior, no verso 8, ele diz: e pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então o verso 8 está falando dos desobedientes. O verso 8 está falando daqueles que tropeçam na pedra. Lembra que esse foi o objeto da nossa última mensagem. O texto sagrado falando de dois grupos de pessoas. Um grupo que estabelece a sua vida em cima dessa pedra, que é o próprio Jesus. E os outros que tropeçam nessa pedra. E Pedro, falando desses que tropeçam na pedra, no verso 9 ele diz: vós, porém. É como se ele dissesse o seguinte: vocês, diferente daqueles que tropeçam na pedra, ele declara: vocês são raça eleita. Raça eleita. Essa é a primeira expressão que Pedro usa para descrever a identidade de quem é de Deus. Quem é de Deus? É raça eleita. E vocês sabem muito bem que raça eleita aqui não tem nenhuma relação com cor de pele, e não tem relação nenhuma com cultura. Raça eleita se refere a um povo. Raça eleita se refere a uma comunidade espiritual. E essa comunidade espiritual, ela é de todas as cores, de todas as raças, de todas as nuances. É um povo que é diferente do povo de Israel do Antigo Testamento. O povo de Israel era um povo de raça. Você só poderia ser genuinamente judeu se você nascesse numa família de judeus. Na era da igreja não é assim. Nós somos um povo que nós herdamos essa identidade a partir do segundo nascimento, do nascimento da água e do Espírito. E ele chama de raça eleita. Por que raça eleita? Porque é uma raça escolhida. Eles foram selecionados por Deus para fazer parte desse povo. Lembra de João capítulo 15, verso 16, quando o Senhor Jesus diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vocês vão e deem muito fruto. Então não é você que escolhe fazer parte desse povo, é Deus que seleciona você. Não é você através do seu próprio esforço que entra dentro dessa comunidade, mas é através do esforço que foi feito por Cristo no Calvário. E o que nós fazemos? Nós simplesmente nos curvamos, nós adoramos, nós aceitamos e nós nos debruçamos diante do Senhor. Então essa é a primeira expressão que o apóstolo Pedro usa para descrever os povos de Deus. O povo de Deus é raça eleita. Vamos para a segunda expressão, que está no versículo 9 ainda. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita. E a segunda expressão, sacerdócio real. Essa imagem aqui, irmãos, o apóstolo Pedro está tirando do Antigo Testamento. Se você olhar comigo em Êxodo capítulo 19, você vai ver que essa terminologia sacerdócio real foi utilizada para se referir ao povo de Israel no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, no verso 6, aqui é aquela ocasião em que o Senhor está entregando a lei para o povo de Israel no Sinai. E quando Deus manifesta a Israel o seu plano para com aquela nação, ele diz o seguinte, no capítulo 19, verso 6: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa.
são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, irmãos, Deus planejou que Israel fosse um sacerdócio para todas as nações, mas eles rejeitaram o Messias, e eles, por conta disso, temporariamente, eles estão fora desse plano de Deus. E o apóstolo Pedro pega essa terminologia do Antigo Testamento e aplica à igreja de Deus hoje, para definir a nossa identidade. Ele diz: nós somos sacerdotes. O que isso significa? Isso significa que nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de um padre, nós não precisamos de um bispo, não precisamos de um pastor. Mas ser sacerdote no Novo Testamento é mais do que isso. É você entender que toda a sua vida é um sacerdócio ao Senhor. Você está todo tempo, em todo momento você está dentro do templo. Em todo momento você está oficiando como sacerdote. Toda a sua vida é um serviço sacerdotal ao Senhor. Desde os momentos em que você está dobrando seus joelhos aqui na igreja, entoando louvores, lendo as escrituras, até os momentos em que você está fora desse prédio, quando você está dentro da sua casa, na sua família, no seu trabalho, em todos os momentos você está oficiando como sacerdote, toda a sua vida. Nesse sacerdócio nós não oferecemos mais animais, nós oferecemos os nossos próprios corpos como sacrifício agradável ao Senhor. Nós oferecemos nossos lábios como sendo louvor ao Senhor. Nós oferecemos tudo que nós temos, tudo que nós somos. E irmãos, isso é uma coisa fundamental para a sua saúde espiritual. É você ter a consciência que em todos os momentos da sua vida, 24 horas por dia, você está oficiando como sacerdote diante de Deus. Só que não é um simples sacerdócio. Pedro diz: sacerdócio real. É um sacerdócio de reis. Vocês lembram que no Antigo Testamento havia uma distinção entre reis e sacerdotes. Os reis, eles tomavam conta da vida política, institucional, por assim dizer. E os sacerdotes, eles estavam empenhados das tarefas do templo. Mas Pedro está dizendo aqui que nós somos reis e sacerdotes. Nós oficiamos como sacerdotes, mas nós reinamos com Cristo nesse reino que Ele vem estabelecendo espiritualmente. Isso, irmãos, foi um argumento que o apóstolo Paulo usou com os coríntios para justificar, para dizer para eles que eles não deveriam colocar uns aos outros na justiça. No capítulo 6 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: como é que vocês vão processar um ao outro, levar a causa de vocês diante de um juiz incrédulo? Será que vocês não têm pessoas sábias na igreja que possam decidir essa questão? Vocês não sabem que vocês vão julgar o mundo? Vocês não sabem que vocês vão julgar os próprios anjos? Então nós fomos colocados nessa posição. Reis que irão um dia participar do julgamento. Imagina um dia Cristo assentado no seu trono, julgando Satanás e os seus demônios, e nós participando como juízes ao lado de Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Nós somos sacerdócio real, nós oferecemos sacrifícios ao Senhor, mas nós participamos também do governo de Cristo. E vocês sabem, irmãos, que a função primordial de um sacerdote é aproximar os outros de Deus. Então é para isso que você foi salvo. Você foi salvo para você trazer gente para perto de Jesus, para você ser um canal de aproximar as pessoas desse Deus. Eu sei que hoje, para você, isso que eu estou falando pode parecer uma coisa tão comum, mas irmãos, você não imagina como foi importante para esses irmãos, os primeiros destinatários dessa carta, ouvir uma coisa dessa. A maioria deles eram escravos. A maioria era escrava. No Império Romano, em cada 10 pessoas, 6 eram escravos. A maioria dos nossos irmãos era oriundo da escravidão. Escravo era bicho. Escravo não era tratado como gente. Escravo não tinha um povo. Qual é o seu povo? Eu não tenho um povo, eu sou um escravo. Eu posso ser vendido a qualquer momento, eu posso levar uma surra, se o meu senhor achar que eu pisei na bola, ele pode até me matar,
E se ele me matar, não teria nenhum processo, não vai sofrer nenhum dano. Então imagina Pedro escrevendo para essas pessoas e dizendo: vocês são raça eleita, vocês são reis, vocês são sacerdotes dentro dessa casa espiritual que está sendo edificada por Deus. Nesse reino espiritual que vem sendo construído desde quando Jesus disse está consumado, vocês são governantes ao lado dele. Vocês um dia vão julgar essas pessoas que estão perseguindo vocês hoje. Irmãos, Pedro aqui está escrevendo para gente que nunca levou um elogio na vida, gente que só foi maltratada. E essa luta de Pedro para implantar a identidade na mente desses irmãos, que eles se enxergassem como Deus os enxergava e não como os romanos estavam enxergando, era fundamental para que eles continuassem servindo ao Senhor enquanto eram perseguidos e mortos. Então Pedro diz: vocês são raça eleita. Verso 9, vocês são sacerdócio real. E ele usa a terceira expressão: vocês são nação santa. Nação santa é uma comunidade de separados. No Antigo Testamento, quando você pegava qualquer objeto e tirava do uso comum para usar exclusivamente no templo, você estava santificando esse objeto. E Pedro está usando essa linguagem para dizer: vocês foram separados por Deus. Vocês são distintos. Deus deu o Espírito Santo para vocês. E isso é para nos lembrar, irmãos, que se as nossas ações hoje não são sagradas, se nós não agimos hoje como povo de Deus, como raça eleita, como sacerdócio real, nação santa, simplesmente nós estamos contradizendo a nossa essência de cristãos. Mas Pedro continua, o que mais que ele diz aí? Ele diz, depois de chamá-los de nação santa, ele fala povo de propriedade exclusiva de Deus. O que significa isso? Ele está falando, vocês são possessão de Deus. Deus tomou vocês para Ele mesmo. Vocês são herança de Deus. Isaías capítulo 53, falando o capítulo profético sobre o sacrifício de Cristo, ele fala assim que por conta do sacrifício do servo, muitos serão dados a ele como herança. É como se o pai chegasse para o filho e dissesse: filho, diante de todo o sacrifício que você fez, diante de todo o esforço que você fez para consumar o nosso plano, está aqui o seu pagamento, está aqui a sua herança, está aqui a sua possessão. E quem é o pagamento? Quem são as pessoas? É o povo de Deus. O povo de Deus é o pagamento que Cristo vai receber. Então nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva. Nós somos as pessoas com as quais Deus escolheu passar a eternidade. Deus teria muitas coisas com as quais Ele poderia se ocupar eternamente, mas Ele quis passar a eternidade conosco. 2 Coríntios capítulo 6 fala que Deus vai andar no nosso meio, Ele vai habitar entre nós. Aqui o apóstolo Paulo lançando mão daquelas imagens do Éden, quando Deus descia, conversava, andava no jardim, interagindo com os nossos pais. Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer com você isso eternamente. Novamente, irmãos, como foi importante para aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas ouvir esse tipo de coisa. Bom, depois de Pedro descrever toda a identidade dos cristãos, ele fala da finalidade, isto é, o objetivo, o motivo pelo qual Deus os fez, conforme lemos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque Deus os fez assim? Para que Deus fez assim? Você pode ver isso no final do verso 9, quando ele diz: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui Pedro está respondendo a seguinte pergunta: por que Deus fez vocês assim? Por que Deus lhes deu essa identidade? E ele diz: para vocês proclamarem as virtudes de Deus.
As virtudes de Deus, irmãos, são as excelências de Deus, as perfeições de Deus, as ações, quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo hoje, o que Ele ainda vai fazer. É como se Pedro estivesse dizendo que, como sacerdotes dessa nova aliança, nós temos que declarar para o mundo as belezas do nosso Rei. Nós temos que falar para as pessoas que o nosso Rei é grande. Nós temos que falar para as pessoas que não existe outro como o nosso Deus, em todas as suas obras, em toda a sua pessoa. E é muito bonita a maneira como ele descreve a nossa vida em termos de passado e presente. É interessante que ele descreve todo o passado não convertido em uma única palavra, no final do verso 9, quando ele diz assim: daquele que vos chamou das trevas. Você já pensou na sua vida assim antes da conversão? Como era a minha vida antes de eu me converter? Uma palavra: trevas. Tudo que você fez, todas as sensações que você experimentou, todos os relacionamentos, os processos com os quais você se envolveu, trevas, escuridão, perdição. Pedro está dizendo: vocês foram chamados disso, vocês foram chamados das trevas, e o presente estado é luz. Como é a sua vida hoje? Luz. Eu estou na luz, eu fui iluminado, eu conheço a Deus. Então Pedro, irmãos, está lembrando aqui os seus leitores desse fato. Para que você foi salvo? Por que Deus incluiu você nesse povo? Por que Deus te deu essa identidade? Para você contar a história de Jesus, para você contar o que Ele fez na sua vida, como Ele te trouxe das trevas, colocou você na luz, no reino do Filho do seu amor. E ele termina o verso 10 dizendo: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Novamente, irmãos, Pedro batendo nessa ideia de colocar na mente dos seus leitores: vocês são povo de Deus, né? Os romanos ficam dizendo que vocês não passam de escravos, de objeto, de bicho, mas vocês são povo de Deus. E aqui ele está fazendo uma alusão a Oséias capítulo 2, versículo 23, quando fala que Deus iria chamar aqueles que não eram povo. E ele diz: vocês são povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vocês são alvos da misericórdia de Deus. Enquanto está todo mundo aí conspirando, procurando meios de matar vocês, vocês são povo de Deus. Vocês são objetos da misericórdia, desse amor generoso do Senhor. Como, irmãos, eu tenho certeza que essas palavras de Pedro fizeram tanto sentido para aqueles nossos irmãos que sofriam tanto. Bom, eu quero trazê-los algumas lições que nós aprendemos nessa passagem, depois nós vamos orar. Irmãos, eu creio que a primeira lição que nós aprendemos nessa passagem é que ser povo de Deus significa ter um novo conceito do significado de sagrado. Quando você é salvo por Jesus, o conceito de sagrado tem que mudar na sua mente. Quando você olha um pouco os livros de história, você via que na época de Pedro, sagrado para as pessoas eram prédios. As pessoas construíam templos enormes, construções suntuosas, gigantescas, que você fica olhando e até a turma que estuda engenharia, essas coisas, ficam fascinados como, sem a tecnologia que nós temos hoje, eles faziam obras tão grandiosas. E quanto maior fosse o templo, maior era a grandeza e a dignidade daquele Deus. Ou às vezes não era um prédio, às vezes poderia ser um monte, ou às vezes poderia ser um altar, ou poderia ser um lugar da casa. Essas coisas todas eram sagradas para o povo da antiguidade, para muita gente hoje também. Mas no Novo Testamento,
O que é sagrado? Sagrado não são prédios, sagrado são pessoas. Deus considera pessoas sagradas. Nós somos pedras vivas de uma grande casa espiritual. Nós somos chamados de nação santa. A comunidade cristã é santa. O ser humano é sagrado aos olhos de Deus. Às vezes a gente pega fotos assim de paisagens muito belíssimas, aí a gente publica nas redes sociais e coloca assim, divino. Você quer ver uma coisa divina? Olha para o ser humano. Ali você vê algo do divino. Olhe para as pessoas. É ali que nós temos o mais próximo do que nós podemos saber de Deus. Quando você pega, por exemplo, um bebezinho que interage, sorrindo para você, sem nunca ter te conhecido, ali você está vendo coisa divina. Ou quem gosta de música, vendo aquele maestro que rege uma orquestra enorme, parecendo que controla até as respirações dos seus músicos, né, irmã? Ali você tem uma imagem do divino. Ou quando você vê aqueles cientistas que falam de coisas tão complexas, profundas, que a nossa mente não alcança, tudo isso é imagem e semelhança de Deus. Mas irmãos, quando uma pessoa é regenerada, aí que esse brilho do divino se torna muito mais perceptível. Onde é que nós podemos ver sagrado? Nós podemos ver sagrado quando nós entramos por essas portas e vemos pessoas orando. Nós vemos pessoas se levantando para entoar canções. Pessoas que querem conhecer ao Senhor, que se importam com pessoas que não são do seu sangue, mas você se sente tão conectado, tão ligado, e você ama tanto aquela pessoa. Isso é sagrado. A comunidade é sagrada. As pessoas pelas quais Cristo morreu são sagradas. Tem gente hoje que nas igrejas ficam brigando por banco, ficam brigando por prédio, ficam brigando por tanta coisa, mas o que é sagrado de fato aos olhos do Senhor são pessoas. E se você é do Senhor, você precisa aprender a considerar como precioso aquilo que Deus considera precioso. E quem é precioso aos olhos do Senhor? Pessoas, gente é preciosa. Todas as pessoas que estão aqui, pessoas pelas quais Cristo morreu, essas pessoas são sagradas. Deus ama essas pessoas, e se você é de Deus, você precisa amar quem Deus ama. É por isso que na igreja a gente não fica selecionando pessoas, dizendo, esse aqui eu amo, esse aqui eu não amo, esse aqui eu me aproximo, esse aqui eu não quero conversa. Você não pode fazer esse tipo de coisa, porque Deus não age assim. Deus considera as pessoas sagradas. Então talvez uma boa resolução para você essa noite é sair daqui dizendo, Senhor, de hoje em diante eu quero olhar para as pessoas como santas, como sagradas, como separadas, e eu quero tratar essas pessoas como o Senhor também o trata. Então Pedro nos lembra disso, irmãos, ao retratar a sua igreja como sacerdócio santo, como nação santa. A segunda lição é que a nossa identidade como cristãos, ela se define como povo. Parece meio estranho o que eu estou falando, mas é isso mesmo. A nossa identidade é na comunidade. A nossa identidade é como povo. Vocês sabem que tem muita gente que vive angustiada por aí, por não saber quem são essas pessoas. O ser humano está sempre se perguntando, quem sou eu? Qual é o meu lugar nesse mundo? Muita gente procurando se definir como pessoa, e tem gente que fica doente nesse processo de tentar encontrar sua identidade. Aliás, tem gente que até mata os outros por não compreender corretamente quem é. E os nossos irmãos aqui do primeiro século, eles precisavam compreender qual era a identidade deles, porque diante dos romanos eles eram bicho, eles eram mal vistos, eles eram esquisitos,
eles eram escravos. Diante dos judeus, eles eram tratados como gentios, como povo que não prestava. Se eles chegassem no templo, entrassem no templo, eles poderiam ser mortos. E Pedro está dando uma identidade para eles aqui, dizendo o seguinte: olha, do mesmo jeito que Deus retirou o povo de Israel como escravos lá no Egito e trouxe eles para a terra de Canaã e deu uma identidade a eles, Deus também está dando a vocês uma identidade como povo. Isso, irmãos, é fundamental para a gente pensar a nossa vida hoje, porque nós só temos uma libertação completa da maioria das crises internas que dominam o nosso coração, quando nós aprendemos a olhar para nós mesmos a partir daqueles cacos que Deus juntou para nos fazer povo dele. É ali que você se entende como pessoa. Portanto, só faz sentido a sua identidade como cristão dentro da comunidade da fé. Em outras palavras, eu estou dizendo para você que você precisa de igreja. Você precisa do povo de Deus. Aqui na igreja, Deus opera e trabalha no seu coração de uma maneira que Ele não operará em outros lugares. Dentro do ambiente da fé, o Espírito Santo opera certas coisas dentro do seu coração que Ele não operaria caso você ficasse em casa fazendo o seu devocional e a sua leitura bíblica sozinho. As lições mais importantes da vida cristã, nós aprendemos vivendo em comunidade, às vezes pisando no calo do outro, às vezes sofrendo porque alguém pisou no nosso calo. Nós crescemos com isso, e é muito triste, irmãos, quando há pessoas que vivem pulando de igreja em igreja, por causa de problemas interpessoais. O Senhor Jesus, Ele sabia que Judas era ladrão, e mesmo assim Jesus ficou com ele até o fim. Os próprios discípulos de Jesus não eram pessoas muito fáceis. O próprio apóstolo João, que na Bíblia é conhecido como discípulo do amor, uma certa vez ele disse: Senhor, vamos mandar vir fogo do céu para destruir essa aldeia de samaritanos. Mesmo assim Jesus os amou até o fim. E eu estou te dizendo que você precisa da comunidade. Deus escolheu fazer a sua obra no mundo através de gente ruim, nós, gente que não teria muita coisa para contribuir, mas Deus escolheu fazer assim. Então quem é você? Você pode dizer: eu sou o povo, eu sou o povo de Deus. E é no meio do povo de Deus que você se descobre. É no meio do povo de Deus que você vive o Evangelho. É no meio do povo de Deus que você descobre a sua vocação, que você compreende a vontade de Deus, que você cresce espiritualmente. Portanto, você precisa de igreja. Por isso que Pedro usa tantas referências: raça, sacerdócio, nação, povo. Por que ele usa todas essas imagens? Para dizer isso, irmãos, a nossa identidade não é definida a partir do individual, nós somos definidos a partir do coletivo. Nós fazemos parte do povo de Deus, e nós precisamos do povo de Deus para crescer. A terceira e a última lição é que essa passagem nos coloca dentro de uma questão muito relevante. A questão é: por que nós estamos aqui ainda? Ou colocando a pergunta de outro jeito, por que Deus, depois que te salvou, Ele não te levou logo para o céu? Ele não poderia fazer isso? Ele não salvou você para levar você para a glória? Porque no dia da sua conversão, Deus não levou logo você para a glória. Deus está deixando você permanecer nesse mundo. Por que você está aqui? Então Pedro diz: nós estamos aqui para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não te levou para a glória ainda porque Ele quer que você fale a respeito dEle, que você conte a história de Jesus, que você fale das excelências de Cristo. É por isso que você está aqui ainda. Portanto, não tem como você definir a sua própria história sem levar em conta o Evangelho.
Eu estou dizendo mais ou menos o seguinte: imagina que alguém me perguntasse assim, fale sobre você. E eu dissesse, meu nome é Marcos, eu tenho 38 anos, até que se prove o contrário, eu sou casado, trabalho. Não é isso, não é isso. Esse não é Marcos. Marcos vivia nas trevas, perdido, morto em delitos e pecados. Mas Deus me amou, me trouxe para a luz, perdoou os meus pecados, deu-me o Espírito Santo. Ele me fez promessas gloriosas. Ele disse que o Espírito Santo sempre vai estar comigo. Ele me prometeu que um dia eu vou vencer a morte, que vai haver uma renovação desse mundo, novos céus e nova terra, e eu estarei com o povo, sempre junto com Ele. Então, irmãos, a nossa identidade, ela está em Deus, e essa ideia é a ideia que une todas as partes da nossa vida. Nós falamos um pouco disso na escola bíblica dominical, que todas as outras partes da nossa vida só têm sentido se vistas a partir da salvação. Tem muita coisa boa que Deus deu para a gente. Deus deu família para a gente, Deus deu trabalho para a gente, Deus deu amigo para a gente, Deus deu saúde. Todas essas coisas são boas, mas todas essas coisas, elas precisam ser unificadas, elas precisam ser juntadas para fazerem sentido nesse mundo, e só a partir da salvação é que elas fazem sentido. A partir da salvação, todas as outras áreas da sua vida se organizam. É como se o Evangelho unisse todas as partes suas que estão soltas. E esse mundo da gente que nós vivemos hoje, um mundo sem referência alguma, precisa ouvir essa mensagem. Um mundo em que pessoas se suicidam muito mais do que são assassinadas. Falamos hoje de manhã que o dobro de pessoas se suicidam em comparação às pessoas que são assassinadas. Por que tem tanta gente se matando? Países de primeiro mundo, países em que as pessoas têm todas as suas necessidades imediatas supridas. Por que países como esse as pessoas estão se matando a larga escala? Porque elas não têm algo que unifique a sua vida. Elas têm prosperidade, elas têm saúde, elas têm família, mas todas essas coisas estão desorganizadas, estão soltas. Elas precisam de algo que una as partes. Isso é Deus, é o Evangelho. E nós, irmãos, nós precisamos compartilhar essa mensagem com as pessoas, porque é só essa mensagem que vai curar o mundo. É só essa mensagem que vai libertar as pessoas. É só essa mensagem que vai tratar do coração desorganizado de tantas pessoas desse mundo. Todas as travas que as pessoas carregam dentro do seu coração hoje, é pelo fato de elas estarem quebradas no seu relacionamento contra o Senhor. Mas quando essas pessoas são colocadas diante do Evangelho, e elas descobrem a misericórdia de Deus, aí, meus irmãos, a vida é transformada. Aí tudo começa a ter sentido. Tem muitas formas de você ajudar alguém. Nós podemos dar dinheiro para uma pessoa, nós podemos doar tempo, ouvir, ou às vezes nós podemos conquistar a simpatia de alguém, para que a partir dessa simpatia você consiga se aproximar e dar uma palavra ou fazer alguma coisa. Mas, irmãos, só Deus pode fazer isso que nós lemos no texto: dar misericórdia. Misericórdia é amor puro, é amor incondicional, aquele amor que chega diante de você e te desmonta, deixa você constrangido. Como é que pode? É desse jeito? Eu, pecador, nunca fiz nada de bom na vida, de repente Deus envia uma pessoa, essa pessoa fala de uma história que aconteceu 2000 anos atrás, meu coração começa a ficar aquecido, e de repente eu me pego acreditando que a morte daquele judeu há 2000 anos atrás foi pelo meu pecado, e eu sinto dentro do meu coração que ele me perdoou, e minha vida muda, os meus relacionamentos mudam,
E eu continuo hoje pecando, pensando, falando coisas terríveis, e Deus continua me amando. Isso é misericórdia, irmãos. E essa misericórdia desmonta a gente. Essa misericórdia é a única cura que as pessoas precisam. Todas as neuroses, os problemas relacionais, todos os problemas internos, tudo aquilo que incomoda o coração é curado na misericórdia do Senhor. E nós somos os sacerdotes escolhidos por Deus para levar essa mensagem. Então, irmãos, vamos assumir esse posto que Deus nos deu. Foi por isso que Deus não te levou para a glória ainda. Deus já podia ter levado você para o céu, mas Ele deixou você nesse mundo para que você continue experimentando essa misericórdia, sentindo no seu coração essa misericórdia todos os dias, e falando para as pessoas: tem misericórdia para você, tem perdão para você, tem mudança de vida para você. Então, meus irmãos, foi assim que Pedro consolou o coração dos nossos irmãos que estavam sendo perseguidos. Vocês são povo de Deus, vocês têm uma identidade. Nesse mundo vocês são tratados como lixo, mas no céu vocês são reis e sacerdotes, e vocês têm uma mensagem que pode mudar o universo de uma pessoa e mudar esse universo todo. Existe misericórdia. Então vamos olhar, irmãos, para essa misericórdia, vamos nos abrigar nela e vamos diariamente levar essa mensagem de misericórdia para as pessoas, para esse mundo. Que Deus nos abençoe e que a nossa identidade cristã seja estabelecida a partir de Deus. Amém. Pai Santo, nós agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e a semelhança dos nossos irmãos, nós queremos clamar ao Senhor que Tu reforces dentro de nós essa identidade espiritual. Somos Teu povo, raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Reforça dentro do nosso coração, Senhor, essa identidade. Ajude-nos todos os dias da nossa vida compreender, relembrar quem nós somos, e que essa percepção de quem somos em Cristo Jesus venha organizar toda a nossa vida, as nossas atividades como pais, como cônjuges, como trabalhadores, todas elas, Senhor, venham ser organizadas, enumeradas a partir de Cristo, a partir do Evangelho. Ajude-nos, Senhor, a todos os dias da nossa vida nos lembrar da Tua misericórdia, essa misericórdia que foi lançada sobre nós e que trouxe perdão para os nossos pecados. Ó Senhor, nós agradecemos de todo o coração e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê força, nos dê ousadia espiritual, para que nós cumpramos a nossa missão de falar das excelências da Tua beleza para esse mundo tão perdido, para esse mundo tão sem referência. Nós clamamos a Tua misericórdia, Senhor, para todos que estão perdidos e ainda não perceberam que estão indo em direção ao inferno de tormentos. Ó Deus, alcança essas pessoas com a Tua misericórdia. E permita, Senhor, que nós, como povo do Senhor, amemos a igreja, amemos a comunidade cristã e aproveitemos todas as oportunidades que o Senhor nos dá de crescer em espírito e em verdade. Essa é a nossa oração a Ti essa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.